Crônicas do Amanhecer de 8 de fevereiro de 2023. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Papa discursa contra a pena de morte e discriminação em visita ao Bahrein Parte 1. O Papa Francisco discursou contra a pena de morte nesta quinta-feira no início de uma viagem ao Bahrein, onde a oposição muçulmana xiita acusa a monarquia sunita de supervisionar abusos de direitos humanos, e famílias de presos no corredor da morte procuraram ajuda do pontífice. A visita de Francisco, apenas a segunda de um Papa à Península Arábica, visa melhorar os laços da Igreja Católica com o mundo islâmico, mas o colocou na divisão de direitos entre sunitas e xiitas no Bahrein, que reprimiu uma revolta pró-democracia em 2011. Referindo-se à Constituição do Bahrein, o Papa disse que os compromissos devem ser constantemente praticados para que a liberdade religiosa seja completa, a igualdade de dignidade e oportunidades reconhecidas concretamente para cada grupo, que não existam formas de discriminação e que os direitos humanos não sejam violados. Penso em primeiro lugar no direito à vida, na necessidade de garantir esse direito sempre, inclusive para aqueles que estão sendo punidos, cujas vidas não devem ser tiradas, acrescentou. O Papa Francisco discursou no Palácio Saquira ao lado do rei Hamad bin Isa Al Khalifa. Do palco, o pontífice de 85 anos, com dores no joelho, foi conduzido de cadeira de rodas até a entrada do pátio com o rei caminhando ao lado. O Papa se levantou e os dois se abraçaram antes que o pontífice entrasse em um Fiat 500 branco com placas do Vaticano. O rei Hamad, em seu discurso, disse que seu país protegeu a liberdade de todas as religiões de realizar seus rituais e estabelecer seus locais de culto. O Bahrein, disse ele, rejeitou a discriminação religiosa e condenou a violência e incitação sob uma declaração emitida pelo Estado há vários anos. O Estado do Golfo busca fortalecer nosso propósito comum em direção ao mundo em que a tolerância prevaleça enquanto luta pela paz, e rejeita o que quer que divida sua unidade e ameace seu desenvolvimento civilizacional, disse ele. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a pena de morte, nas questões 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente, sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Comentário de Kardec: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados, e a natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida, não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor.
Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Podes duvidar disso. Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado, para lhe arrancar, a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural, e talvez, como juiz, tivesses feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso. E se modificarão ainda, até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de fevereiro de 2023.